Muito bom dia para você nessa manhã de sábado. Olha só, essa semana o país assistiu estarrecido às cenas de vandalismo no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no STF. Os atos antidemocráticos repercutiram no mundo todo e aqui no Maranhão também. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Em Alta o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Quero saudar todos que nos assistem. Desejar um ótimo sábado. Sim. E que seja uma semana de paz para todo mundo, né? Bom, a gente viu aí todos esses atos, esse atentado, né, contra a nossa democracia, uma democracia que o povo brasileiro lutou muito, né, para que ela existisse e para que a gente vivesse, né, essa história num Estado democrático de direito. Como é que você percebeu esses fatos, Felipe? Como é que ficou o seu coração? Você que é um político, né, que está à frente, né, de uma instituição democrática, como é que você viu isso? Olha só, eu tive essa semana num evento da Polícia Militar de promoção de policiais militares, praças, oficiais, e na ocasião eu fiz um discurso em que eu disse aos policiais o seguinte: na bandeira do Brasil nós temos duas palavras, ordem e progresso. Eu disse a eles e a elas, não existe progresso sem ordem. E não existe ordem e progresso sem paz, sem união. Logo, quando aqueles baderneiros, terroristas, criminosos vão à capital federal e quebram, destroem patrimônio público, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, símbolos da nossa nação, pegam o Cristo, né? Porque eles quebraram a cruz, o exemplar original da Constituição Federal, a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Obras de arte valiosíssimas. Defecam assim, no prédio público. Entre outras barbaridades, estão promovendo a desordem, estão promovendo a desunião, estão rompendo a democracia, estão tentando. Portanto, ali são atos de vandalismo, de terrorismo, crimes. Não foi à toa que mais de 1.000 pessoas foram presas e irão responder por esses atentados contra a democracia. Portanto, eu vi com muita preocupação e vi com mais preocupação ainda pessoas públicas, políticos, pessoas importantes, empresários, candidatos, ex-candidatos, apoiando esses atos antidemocráticos. Essas pessoas não podem fazer isso. Então eu acho que a gente precisa ter muita serenidade nessa hora, porque as eleições já ficaram para trás. Quem perdeu, perdeu. Quem venceu, venceu. E nós temos que continuar a vida. Lá em 2018, nós fomos derrotados, assim, no âmbito federal. E nós esperamos 4 anos Faz parte do jogo, Faz parte do jogo para o presidente Lula disputar e vencer as eleições agora, no ano passado, em 2022. Então, a gente tem que agora respeitar o resultado das urnas. E outra coisa, a gente tem que apoiar quem venceu as eleições. Bom, ideologicamente eu sou contra. Ok, pois então, pelo menos, vamos respeitar as pessoas e deixar o tempo acontecer como nós esperamos em 2018. Bom, eu vejo com muita preocupação tudo isso, e não é de hoje, parecia ser uma tragédia anunciada, né? A gente viu o assinte, né, contra as urnas eletrônicas, contra a legitimidade desse processo que é reconhecido no mundo inteiro, né, o resultado das nossas eleições. E aí existem duas palavrinhas que me parece que é o grande desafio agora, que é punir e pacificar. Como é que se faz isso, né, num país que está nesse alvoroço todo e que a gente precisa dialogar com essas outras pessoas, mas que aos olhos da lei precisam ser punidas, mas esse país precisa, né, de um momento de paz? Né? Eu vou começar pela pacificação. Para a gente pacificar, a gente precisa primeiro educar. A educação ela não passa simplesmente pelo poder público. É claro que o poder público é grande responsável por isso, mas a sociedade também é. E aqui eu quero ressaltar o grande papel que a imprensa teve, certo? Porque a imprensa, eu posso te dizer assim, que foi uma grande guardiã da democracia. Fez uma limpeza das fake news, da desinformação. Então, assim, eu quero ressaltar e agradecer o papel que a imprensa teve. Porque as pessoas tentavam desinformar, tentavam mentir, e a imprensa ia lá e nos ajudava a combater
as chamadas fake news, né? E a sociedade precisa combater isso com muita ênfase. Então, a sociedade civil organizada, junto com o poder público, precisa educar neste sentido, não apenas na educação formal, mas também no sentido de esclarecer as pessoas que a mentira não pode prevalecer. Então, a pacificação passa também por isso, passa por informar, por esclarecer, né, pelo respeito às instituições, pelo respeito à democracia. Então, a pacificação, ela passa por isso, por aceitar um resultado, e a gente respeitar decisões judiciais, respeitar o resultado das urnas, respeitar o sistema que é estabelecido. Porque, veja só, quando as pessoas vão para a frente dos quartéis e pedem intervenção militar, que não existe constitucionalmente, elas estão assim, barbarizando, estão pedindo algo que não existe, estão pedindo crime e não têm noção daquilo que estão pedindo. Quando pedem ditadura, as pessoas não têm noção daquilo que aconteceu. É falta de educação, é falta de informação. Então, a gente precisa pacificar também no sentido de educar as pessoas que não vivenciaram, como eu não vivenciei, como você não vivenciou o auge da ditadura militar, mas nós nos informamos e sabemos quão nefasto é uma ditadura, uma intervenção como essa. Em segundo lugar, punir. Agora, a gente não pode punir pessoas que são vítimas, porque quando a gente foi ver aquelas pessoas que foram manipuladas para estarem na manifestação, muitas pessoas falando lá nos inquéritos que são desempregadas, que receberam dinheiro para estar lá. São manifestações patrocinadas, né? Patrocinadas, e chegam onde eu quero. Por isso que eu disse que é muito perigoso os empresários que patrocinaram, os políticos que estão por trás daquilo. Daí porque nós temos que punir quem está por trás dessas manifestações, quem está coordenando essas manifestações, que são manifestações antidemocráticas, que são manifestações criminosas. Então nós temos, entre manifestantes, vítimas também. Vítimas da desinformação, vítimas da fome, vítimas da falta de educação. Então essas pessoas nós temos que, na verdade, resgatar e trazer para o lado certo. Felipe, eu achei muito sábia uma declaração do atual ministro Flávio Dino, que aliás está numa missão árdua e cumprindo, né, com toda a sua capacidade, né, que ele tem, mesmo antes de assumir já estava, né, cumprindo seu dever de ofício, né. Quando ele fala, imaginem uma avenida, né, onde você trafega pela esquerda, pela direita, mas todos têm que respeitar as leis de trânsito. Então, que lado você vai estar, né, e se posicionar politicamente, ideologicamente, mas existe uma regulação, um marco legal, né, para que essa ordem ela aconteça, né? Em tudo na vida, em tudo na vida. Na nossa casa é assim, nas escolas, né, assim, onde a gente anda, nós temos normas, ou escritas ou não escritas, né? Nós estabelecemos pactos. Então, na política é assim também, na sociedade tem que ser assim. Nós não podemos aceitar o tudo ou nada. Então, quando as pessoas disseram, não, nós vamos tomar o poder, nós não vamos aceitar o resultado das urnas, nós vamos quebrar tudo, vamos enfrentar aquilo. Mas, gente, isso é uma coisa assim impensável, né? É impensável. É por isso que eu te disse, a falta de informação, de educação é tamanha que as pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que morreram, que lutaram, que sofreram para que essas pessoas que foram torturadas, para elas terem o direito de votar, até de se manifestar, para poder a gente chegar nesse momento da democracia, para que a gente chegasse na Constituição de 88, para que a gente chegasse no direito de votar em vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governadores, presidente da República. A nossa democracia ela está em franco desenvolvimento, e o desenvolvimento das urnas eletrônicas é um marco. A nossa democracia hoje ela é exemplo, porque se a gente olhar para a América Latina, para a América do Sul especialmente, o Brasil é um exemplo para os outros países e nós não podemos perder isso. Então, e a gente precisa ter em mente também que não é porque a minoria zoadenta, que é muito zoadenta nas redes sociais, e a gente não vai deixar isso acontecer. As instituições têm que prevalecer, a vontade da maioria tem que prevalecer. E se você prestar atenção, a maioria das pessoas que são consideradas moderadas, de centro, e que eram contra
eram consideradas antipetistas ou anti-Lula e que não votaram no presidente Lula por isso, mas não por serem bolsonaristas, já estão arrependidas, porque viram esses radicais da extrema-direita fazendo esses atos. Então essas pessoas estão vendo agora aquilo que a gente já falava na campanha, que nós estamos aqui pela defesa da democracia, da vida, contra o terraplanismo, contra a ditadura. Nós estamos a favor da vida, nós estamos a favor de melhorar a vida das pessoas. E o debate precisa ser de ideias sempre, né? Sempre, a favor de ideias. E aí você vê, nós estamos numa altura dessa do campeonato, praticamente já no meio do mês de janeiro, e nós não conseguimos debater assuntos importantes, porque o presidente da República e seus ministros, como Flávio e outros, têm que se ocupar em recuperar a vidraça do Palácio, recuperar obras de arte, recuperar a cadeira do Supremo Tribunal Federal, recuperar prédios públicos que foram depredados e quebrados por criminosos badernistas. E uma energia que se gasta aí com toda essa investigação para tentar encontrar os responsáveis por isso, né? E gasto de dinheiro público para prender mais de 1.500 pessoas que cometeram crimes absurdos, né? Vamos ver o Twitter do nosso governador, o governador Carlos Brandão, a respeito do que aconteceu. Vamos colocar aí, Tiago, para a gente. As cenas de hoje são inacreditáveis, mas o presidente Lula garantiu que trabalhará para punir todos os envolvidos, inclusive os financiadores. O nosso país precisa de paz, não pode ser mais destaque negativo no mundo por atos antidemocráticos. Aí ele ressalta também mais um grande absurdo de extremistas que não aceitam o resultado das urnas. Invadir o Congresso Nacional é crime, não há como mudar à força um governo legitimamente eleito. Não tenho dúvida de que serão responsabilizados por esses atos, né? O governador que estava na reunião de governadores, que foi um momento extremamente emblemático, né, pós esses atos antidemocráticos, onde você viu os governadores ali, os representantes das instituições, a caminhada até o STF à noite, né? Foi importante demais aquele momento para garantir, né, que essas instituições estão juntas. Eu ressalto duas coisas. Primeiro, que o governador Carlos Brandão tem completa razão. Nós temos que, foi o que eu disse também aqui antes, né, mais cedo. Primeiro, punir os financiadores. É a principal coisa. Quando a gente quer romper com uma organização criminosa, a gente tem que romper com a cabeça da organização criminosa. Segundo, e esses atos antidemocráticos são organizados por organizações criminosas. Sim. E, segundo lugar, ressaltar o grande papel da liderança do presidente Lula, a liderança do governador Carlos Brandão, do ministro Flávio Dino e de todos os governadores que se uniram, foram para Brasília, junto com o presidente do Supremo, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, enfim, de todas as instituições, como você disse, se juntaram na reunião do Palácio do Planalto, desceram a rampa juntos, atravessaram a esplanada e foram lá para o Supremo Tribunal Federal, dando uma resposta emblemática, simbólica, firme, né, para dizer, olha, a democracia funciona, as instituições estão aqui firmes e nós não vamos aceitar esse tipo de atitude. E ali parece que é um recomeço das coisas, né? Ali é um alívio, símbolo, né, de recomeço, né? A democracia vive, a democracia... Felipe, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para a gente falar aí sobre os desafios do Maranhão nessa nova conjuntura. Você assume aí como vice-governador, Carlos Brandão assume para mais um mandato, né, como governador. A gente tem muitos desafios ainda no Maranhão, no Brasil, né, nesse novo Brasil, né? E vamos ver como é que esse Maranhão, né, o Maranhão que a gente ama tanto, tão grande, né, e tão diverso, né, ele se comporta nesses próximos 4 anos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. De volta com o programa Em Alta, a gente está conversando aqui com o vice-governador Felipe Camarão. Vamos chamar agora, a gente vai assistir agora a manifestação do ministro da Justiça pelo Maranhão, Flávio Dino, e logo após as manifestações antidemocráticas, ele se posicionou a respeito disso. Vamos ouvir? Nós temos 2 crimes, o artigo 359L e 359M do Código Penal, cujas penas chegam até 12 anos. E um deles cuida exatamente da hipótese de violência, grave ameaça para depor o governo legitimamente constituído, e outro
de restrições aos poderes constitucionais. Bom, a gente tem Flávio Dino falando aí a respeito de tudo isso que a gente tá analisando aqui, o posicionamento dele. Aliás, ele já se posicionava por medidas muito mais, né, assertivas, né, mesmo antes do final de acabar, né, com os acampamentos antes, né, e a gente viu que as ideias dele estavam corretas, né, parece que ele estava com um feeling, né, sentindo já aquele feeling do que ia acontecer. Felipe, você vem de uma boa escola, né, uma boa escola de políticos do Maranhão, né? Eu venho, graças a Deus. Eu comecei muito cedo, né? Minha vida pública começou aos 23 anos. Meu primeiro cargo público foi aos 23 anos, em 2005, com o ex-governador Zé Reinaldo. Eu fui presidente do PROCON pela primeira vez. E agora, em 2014, né, o Flávio me convidou e eu fui secretário dele de um bocado de coisa. Como diz Cultura, educação, gestão, né? E previdência, secretário de governo. Secretário de governo que você implementou, né, a pasta. Aí acumulei também a reitoria do IEMA, presidente da Fundação da Memória Republicana. E eu posso te dizer que fui um bom aluno do Flávio, porque eu acompanhei de perto, né, o governo dele, conheci profundamente o modo dele de gerir e de fazer política. E o que mais me chama a atenção no Flávio é a forma dele fazer política com o coração. O Flávio é um grande gestor público, um grande político. E posso te dizer que o Flávio, assim, vai agir com todo o coração e com toda a serenidade, mas com todo o rigor também no que está acontecendo. O Flávio agiu da forma correta no que aconteceu, porque, veja só, ele é ministro do presidente da República, é claro. Tinha que respeitar a ação da Polícia Militar do Distrito Federal, que tem um governador que foi afastado, inclusive o governador Ibanez. Então, o serviço de inteligência do Distrito Federal falhou ou não, mas certamente a Polícia Militar vai ser apurado, né? Vai ser apurado. Mas a Polícia Militar do Distrito Federal falhou certamente porque escoltou os golpistas, os criminosos e ciceroneou praticamente eles para praticarem os crimes, né? Fazendo selfie, etc. Então, e aí obrigou o governo federal a decretar a intervenção, obrigou o Poder Judiciário a afastar o governador, a afastar o secretário, de modo que o Flávio agiu de forma correta, de forma justa, e ele explicou com muita propriedade os crimes que foram cometidos. Sim. Agora as pessoas serão responsabilizadas, né? O Flávio, com certeza, já está sendo um grande ministro. Agora, é como eu estou te falando, tem tanta coisa importante para o Flávio se ocupar, porque ele é ministro da Justiça imensa e da Segurança Pública. É um desafio imenso aí para o nosso país, né? Reconstruir muita coisa aí, né? Não é verdade? Sim. Todos nós conhecemos o problema da segurança pública. Sim. Em todo o país. Conhecemos o problema do Maranhão e todo mundo vê na televisão os problemas que existem no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, do crime organizado, e aí tendo que se ocupar de atos golpistas a uma altura dessa do campeonato. Então você vê como atrapalham para o país. Uma pauta importante que é o desarmamento desse país, né? Não é verdade? Então, assim, é importante que essas pessoas, a sociedade se conscientize que esse povo está atrapalhando o nosso país. Bom, para você que não sabe, eu também não sabia, Felipe foi escrivão de Polícia Civil, né? Começou por aí, né, Felipe? Foi, né? Foi meu primeiro concurso. Analista judiciário do TJ, procurador federal e tantos outros cargos aí, né? Representação na Advocacia Geral da União e passou por todas essas secretarias que a gente citou aqui, ou seja, tem uma experiência, é como se fosse um passo a passo para você se preparar para esse momento e assumir a vice-governadoria desse estado, que também não é uma tarefa fácil, né, Felipe? Não é uma tarefa fácil. A gente acabou falando sobre isso no final do primeiro bloco. O Maranhão é desafiador. Eu tive a honra de ter exercido vários cargos públicos, tanto efetivos, né, concursados, como você narrou. Eu era o CDF, né, concurseiro, posso dizer assim. Já passei, graças a Deus, em vários concursos públicos e sou procurador federal de carreira há 16 anos. 16 anos. Já estou no último nível da minha carreira, já estou no topo da minha carreira de procurador federal. Sou professor da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor, concluí meu doutorado há mais de 10 anos na Universidade Federal do Maranhão. Sou professor há 24 anos
desde 16 anos ministro aula na universidade, nas faculdades e universidades desde 2005, portanto há 18 anos que eu sou professor universitário, e exerço cargos públicos desde os 23 anos, sou servidor público desde os 19. Então, assim, realmente eu venho assim, galgando cargos públicos, mas pela primeira vez fui candidato, né, no ano passado. Sim. Agora o Maranhão é muito desafiador, a gente estava falando sobre isso, né, no final do primeiro bloco. E o meu último desafio como gestor público foi na educação. Passei mais de 6 anos na educação. Eu acho que é a pasta que você mais se apaixonou, não foi, não? Ah, com certeza. Por ser professor, né? Por ser professor há muito tempo. É tipo aquela história de um jogador, de um atleta que é convocado para a seleção, né, do seu esporte. Então, eu era um jogador e fui convocado para a seleção. Ah, você é secretário de educação. Professor, você é secretário de educação, tá no lugar certo. Sim. Por isso que, como vice-governador, eu posso te dizer que meu grande desafio é ser um grande conselheiro do governador Brandão na área de educação. E se você perguntar assim, Felipe, qual é o seu principal desafio como vice-governador? O que é que você sonha? O que é que você quer ajudar o Brandão? Que tem muito a ver com o que a gente está falando. Tem tudo a ver. Por isso que eu insisto tanto de falar de educação, de informação, porque a gente tem que fazer uma meia-culpa. Eu quero assim, se deixar bem claro. Isso tudo que está acontecendo, a nossa geração, a nossa sociedade tem que fazer uma meia-culpa. É falta de educação. Sim. Formal e informal. Porque quando as pessoas, e eu vou repetir o que eu disse no primeiro bloco, quando as pessoas defendem ditadura, quando as pessoas pedem intervenção militar, que não existe, eu repito, elas não foram educadas corretamente, porque elas não sabem do que elas estão falando. É como se tivesse faltado a mão do Estado brasileiro ali, né, para essas pessoas também, né? Claro, né? Uma política mais assertiva de educação para esse país, né? De educação correta. Olha, para que você ter uma ideia, dados do IDEB, apenas 31% das crianças saem alfabetizadas na idade certa, entre 6 e 8 anos. Apenas 19% das crianças dos jovens, saem sabendo as operações básicas de matemática quando termina o 3º ano do ensino médio. Apenas 27% saem letradas corretamente no 3º ano do ensino médio, no Brasil. Não estou falando do Maranhão, não, estou falando do Brasil. Então, é uma falha do sistema educacional brasileiro. Eu estou falando de escola pública e particular. Então, é desafiador. Você pegou um momento crítico, né, da educação no Maranhão. Quando você assumiu a secretaria, a gente via um grande índice de evasão escolar, a gente via escolas de taipa, né, e o resultado de tudo isso, porque a educação ela passa por políticas transversais, né, então você tem que ter políticas sociais para que aquela criança tenha condições de estar na escola, para que os pais, né, tenham condições de colocar aquela criança na escola para que essa evasão não aconteça, né. E aí eu acho que isso foi tudo resultado, né, de um processo dessas políticas acontecerem de forma transversal, né? É o que eu chamo, isso bem que você falou, é o que eu chamo de problemas periféricos ou adjacentes à aprendizagem. Qual é a diferença do estudante da escola pública para a escola particular? É porque o professor da escola pública é pior do que a particular? Não. É porque o estudante da escola pública é pior do que a particular? Não. É porque a estrutura da escola pública hoje é pior do que a particular? Também não, porque o Escola Digna avançou muito na infraestrutura escolar. O problema reside bem aí, justamente no que você falou, no que eu chamo de problemas adjacentes ou periféricos à aprendizagem. É que o estudante da escola pública, muitas vezes, não tem como ir e voltar para a escola, não tem a infraestrutura na sua casa, não tem o saneamento básico, não tem alimento quando volta para casa, não tem o professor particular, não tem o óculos para poder enxergar corretamente, não tem a internet, não tem assim, a alimentação correta, não tem a atenção do pai e da mãe para poder ajudar no exercício de casa, porque o pai e a mãe estão na feira, então estão trabalhando o tempo todo. Ah, mas o pai da escola particular também está. Mas só que ele paga o professor particular, a professora particular, coloca na aula de reforço. E aí o filho do pai que paga a escola particular tem natação, tem balé, não sei o quê. E da escola pública não tem isso. Não tem o saneamento básico correto, não tem um asfalto na sua casa. Enfim, tem uma série de circunstâncias que atrapalham o aprendizado. Na época da pandemia, isso ficou muito escancarado, porque o nosso público, que é o estudante da escola pública,
ele sofreu, por exemplo, violência doméstica, violência sexual, insegurança alimentar. Assistiu violência, né, entre os pais, ali, porque a gente teve um grande índice, né, de violência doméstica. Com certeza. Isso quando tem o pai, quando tem a mãe. Isso quando tem o pai, quando tem a mãe. Índice de criminalidade aumentou muito, a evasão escolar aumentou muito, e o abandono aumentaram muito nesse período. Portanto, esse é o problema, né, do nosso estudante da escola pública. Por isso que é tão desafiador. Tem como melhorar isso, Felipe? Tem. Nós temos como melhorar isso. Os países desenvolvidos conseguem fazer isso. E eu não vou para fora do Brasil, não. Aqui, do nosso lado, aqui no Brasil, a gente tem experiências que consegue fazer isso. Como é que a gente resolve isso? Com evidências, com ciência. A gente não precisa inventar a roda. A gente vai onde deu certo. No Ceará deu certo. Em Pernambuco deu certo. Em Goiás dá certo, no Espírito Santo dá certo. Como é que dá certo isso? Educação em tempo integral. É o primeiro caminho. Os IEMAs, eu diria que seriam os projetos dos teus olhos, assim? Com certeza absoluta. Escola em tempo integral com ensino profissionalizante. Reduz a evasão e abandono escolar. Coloca o IDEB lá em cima, melhora a aprendizagem, os índices de aprovação melhoram substancialmente nos vestibulares, no Enem. Melhora a segurança alimentar, melhora a autoestima, melhora a alimentação, a saúde dos nossos estudantes. Um outro aspecto, isso não se resolve apenas no ensino médio. Por isso que a gente precisa resolver desde os pequenininhos. E aí vem o Pacto pela Aprendizagem, que o Ceará faz com brilhantismo e já é uma prioridade. E por isso que o Camilo, ex-governador, hoje senador do Ceará, foi para o MEC, para o Ministério da Educação. E a Isolda, ex-governadora também do Ceará, foi ser secretária executiva do MEC. Hoje, a prioridade do Brasil é o Pacto Nacional pela Aprendizagem, alfabetizar na idade certa. Esse é o segundo segredo, educação em tempo integral e alfabetizar na idade certa. Se a gente alfabetiza na idade certa entre 6 e 8 anos, coloca creche, desde a creche em tempo integral, o que a gente vai reduzir? Vai reduzir esses problemas adjacentes que eu disse, que afetam a aprendizagem. Porque a criança vai se alimentar o dia todo na escola, vai permitir que o pai e a mãe fiquem tranquilos, trabalhando, vai evitar que tenha esse problema de ir e vir, vai evitar que tenha o problema da falta de reforço de alimentação ou escolar no contraturno, vai permitir que a criança fique fazendo as outras atividades da escola o tempo todo. Então, creche em tempo integral, escola de ensino fundamental em tempo integral é fundamental, as prefeituras, né? Isso é parte da prefeitura. E o Estado tem que apoiar. E aí eles chegam no ensino médio, craques, né, na aprendizagem, e a gente recebe com escola em tempo integral também. Então, educação em tempo integral, alfabetização na idade certa. Esse é o segredo, sem inventar roda, para que a gente tenha uma educação pública digna e de qualidade. E essa receita, ela funciona com esse aporte de formação ao professor também, né? Que é fundamental, né? É essencial. Valorização profissional, valorização do professor. Claro, melhoria salarial sempre, promoções, progressões, reajustes e formação. O professor precisa receber formação permanente em serviço e, claro, fora do serviço também, porque isso valoriza o professor, tanto financeiramente, mas também intelectualmente. O professor precisa receber a formação sempre e a educação em tempo integral também ajuda isso no professor. É a chamada pedagogia da presença. O professor está presente, ajuda sobremaneira, tanto o professor quanto o estudante. Evita do professor estar correndo de um lado para o outro, de uma escola para outra. Você imagina o professor que tem que estar de manhã numa escola, e no final da manhã ele já tem que estar em outra, de tarde ele tem que estar em outro bairro. Isso para falar em São Luís, né? Muitas vezes no interior ele tem que estar em uma cidade para outra. É uma dificuldade muito grande. Então, valorização do professor também é essencial. Agora, um outro desafio maior ainda, que aí é o meu sonho completo, Felipe Couto, o maior sonho como vice-governador do Maranhão, como professor, como cidadão, é tornar o Maranhão um território livre do analfabetismo. Aí é alfabetizar os jovens e adultos que são analfabetos no estado do Maranhão. Isso assim, se eu realizar, eu te digo assim, eu vou estar um cidadão, assim, um político absolutamente realizado, porque nós temos hoje no Maranhão mais de 900 mil pessoas analfabetas. Quando o Flávio era governador e eu era secretário, nós encontramos com mais de 1.100.000 pessoas analfabetas. Muita gente. Nós conseguimos reduzir, eram 21% da população maranhense. É claro que a pandemia atrapalhou muito aí, né? Muito.
Nós reduzimos de 21% para 16% da população analfabeta absoluta. E agora a gente precisa enfrentar isso com muita ênfase, com muita dedicação, com muita determinação e com muito amor. E aí eu conversei com o Brandão e esse vai ser assim, a gente vai perseguir essa meta com muita ousadia e com muito carinho. Isso aí passa por estrutura das escolas no interior do estado, por parcerias aí também com as prefeituras, né, que precisam olhar muito, né, para quem está lá na base, para essa educação infantil, né? Isso precisa, assim, precisa disso tudo que tu falou, precisa haver o convencimento da sociedade civil, precisa ser a participação da sociedade, porque pensa comigo, se a sociedade se convencer disso, eu vou chegar para a construção civil e vou dizer para o empresário, para o construtor, dizer assim, olha, quando você receber um pedreiro na sua obra que for analfabeto, faz para mim um programa de alfabetização. Se você receber 3 pedreiros na sua obra analfabetos, quando você terminar a construção do prédio, você consegue alfabetizar ele. Sim. Porque demora a construção 8, 10, 12 meses de um prédio, você consegue alfabetizar. E não custa nada para você pagar um professor, uma professora alfabetizadora. Então é um pacto com a sociedade também. As estratégias têm que ser diversas. Eu citei esse exemplo da construção civil, mas você imagina que tem uma camponesa, tem uma agricultora de 65 anos que está lá no interior do Maranhão, e a gente tem que convencer ela a ser alfabetizada. Porque ela vai dizer assim, por que eu vou me alfabetizar agora? Se eu sou quebradeira de coco, eu sou agricultora, Sim. Por que eu vou me alfabetizar agora? Aí eu tenho uma mãe de família que é dona de casa de 35 anos. Eu tenho que convencer ela a ser alfabetizada. Eu tenho um jovem que está na periferia, de 24 anos, analfabeto. E eu tenho que convencer ele a ser alfabetizado. Então, são várias estratégias. E um conjunto de instituições participando disso. Ministério Público, Defensoria Pública, prefeituras, né? Terceiro setor, governo federal, governo estadual, prefeitura. Se a gente fizer isso, a gente consegue. É um sonho. Felipe, eu vejo aí teu olho brilhar quando fala de educação, né? E isso passa muito por esse momento do Brasil, né? Parece que a gente... mesmo diante desses fatos horrorosos, né, que a gente tem assistido nos últimos dias aí, mas isso traz uma grande lição para a gente, né? Traz uma lição de que mesmo a nossa democracia, ela sendo um bebezinho, né, ela é muito forte. Eu queria até chamar uma frase aqui do Abraham Lincoln para a gente poder refletir sobre ela. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Não há, né, democracia sem esse processo de educação, né? E muitos países lutaram muito, né, para que essa democracia acontecesse. A América Latina, né, a gente vem de processos de colonização que deixaram um legado ruim para a gente, né? Mas tem uma coisa boa disso tudo, né, que é essa mistura que a gente tem de vários povos, né, e que construíram, né, aí a nação brasileira e aquilo que está no nosso gene, né? Mas não há um processo democrático, né, como a gente já falou aqui, sem haver esse processo educacional. Por isso, esse entendimento da sociedade de que é um dever de todos, é um dever meu como jornalista, né, é um dever seu, é um dever do nosso cinegrafista, é um dever de todo mundo lutar, né, por esse processo. É um dever nosso e, assim, não existe democracia sem educação, né? A gente não consegue. E veja, a educação, ela ajuda a democracia porque faz a limpeza do terreno das fake Sim. news. É quando a população vai conseguir diferenciar a verdade da mentira, ou a mentira da verdade. Porque todo mundo precisa ter esse poder de criticidade, né? Isso chega através da informação. Esse fuxiqueiro desse WhatsApp, né, que o povo chama de Zap Zap, chega a notícia, o pessoal só gosta de ler o título, né? Não abre nem o link para ler o restante da notícia e acredita em tudo que lê, e aí, né? Se constrói pós-verdades. Não é verdade? Assim, não consulta a fonte para saber como é que a gente resolve isso. É com educação, é com informação, com esclarecimento. Por isso que eu ressaltei o papel da imprensa, né, dos jornalistas. E a gente tem que fazer isso com a educação. Agora, a gente tem um grande desafio também, aí eu vou partir para uma seara que é minha paixão aí como jornalista, antropóloga, né, que já rodei esse Maranhão inteiro aí, produzindo coisas, né, e visitando povos que muitas vezes sofrem de invisibilidade pública mesmo, né. E aí a gente está falando das nossas comunidades tradicionais, né, das populações quilombolas. A gente tem casos assim muito fortes e emblemáticos aqui no nosso estado, como as populações de Alcântara, né, os quilombos de Alcântara que sofreram, né, um verdadeiro genocídio cultural, né, lá no passado, com a implantação
de forma, eu diria, equivocada, né? Porque poderia ter sido um processo mais tranquilo, né? Do Centro de Lançamento de Alcântara, que está aí, que é importante, né? Para o Brasil, importante para o Maranhão, né? Mas a gente ainda tem essa dívida, né? Com essa população rural, né? E um desafio de regularização fundiária, um desafio de garantir terra, né? E de garantir o direito ao seu lugar, né? Essas populações estarem no seu lugar, que eu acho que é isso que todo mundo quer, e diminuir esse gargalo que vem para a cidade, né? Esses problemas todos que vêm para a cidade, né? É também uma prioridade aí do governo Brandão? Ele fez questão de ressaltar isso no seu discurso. Está no discurso dele, né? Paz no campo. A gente só resolve paz no campo com regularização fundiária, com respeito aos povos tradicionais. E aí, quando a gente fala em povos tradicionais, a gente está falando, é claro, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos camponeses. E aí eu tenho que puxar de novo para a educação, né? Você pode ver que tudo eu puxo para a educação, eu sou apaixonado, né? A educação do campo, a educação quilombola, sim, a educação indígena, ajuda também na paz, ajuda também a formar, a manter a cultura e a tradição desses povos. Então, quando a gente está tratando de regularização fundiária, quando a gente está tratando de compatibilização do desenvolvimento com a manutenção da tradição desses povos, a gente também está tratando de educação. Você falou muito bem do caso de Alcântara, compatibilização de desenvolvimento da base de lançamento com respeito aos quilombolas, e eu trago outro debate, desenvolvimento do agronegócio, sim, com a agricultura familiar. É um desafio também para o Maranhão. Por quê? Porque a gente vai abrir mão do agronegócio no Maranhão, nós não temos como fazer isso. Mas isso não gera riqueza para o nosso povo. O que vai eliminar a fome, a pobreza e a miséria do maranhense é a agricultura familiar. Sim. Nós temos a dimensão disso, o governador Brandão sabe disso, e nós vamos investir fortemente na agricultura familiar. Porque ele é uma produção local e que circula localmente, né? Claro, claro. E a gente faz isso com a regularização fundiária, com diálogo, com respeito. Aí a gente precisa investir na educação do campo para poder formar a mão de obra. A gente precisa incentivar a formação de cooperativas para poder garantir a produção e a comercialização do excedente que for produzido a mais. Então, isso tudo é importante para a gente fazer um sistema produtivo. E nós temos experiências disso no Brasil. Então, e aqui é bom, aqui no Maranhão é bom para produzir. Não é à toa que todo mundo está vindo para cá. Agora, o que está sendo ruim aqui no Maranhão? Quem anda aqui nas estradas do Maranhão como eu ando, que eu conheço todos os 217 sim, municípios, de carro inclusive, que as nossas terras estão sendo ocupadas por grandes produções de soja, enfim, de eucalipto, etc. Então, a gente precisa, é o que eu estou te falando, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque a gente também não pode expulsar as pessoas das suas terras. O Baixo de Parnaíba é um grande exemplo, né? Quer dizer, mais recente. Quase 80% do cerrado todo já foi embora, né? Ali, e as populações rurais também sofrendo meio ambiente também. Né? Pronto, porque isso tem implicações tanto de conflito agrário, mas também tem implicações ambientais fortíssimas, que talvez a gente não sofra, mas as futuras gerações irão sofrer. Paulo Freire deixou um grande legado para a gente, que foi a pedagogia da alternância, né? E mostrando que as populações rurais, se elas tiverem educação no campo, elas podem ter, né, autoestima, sentimento de pertencimento e ficar lá no campo produzindo. Né? E a pedagogia da alternância dá isso, né? Você aprende, o aprender fazendo, cuidando da terra e garantindo a esse jovem que hoje não vê tanta perspectiva, né, no campo, de ficar no seu lugar, né? Isso, a Casa Familiar Rural, por exemplo, né, que passa por esse processo de formação, né? Eu penso que é um caminho, né, que poderia ser bem mais incentivado, projetos como esse. É um caminho, a educação do campo pressupõe essa pedagogia da alternância, né? Inspirado, no caso do Maranhão, inspirado na educação do campo francesa, né, lá da França, é previsão da Constituição do Maranhão. A gente tem que fortalecer isso. Eu, obviamente, por ser do PT, tenho um excelente relacionamento com os movimentos sociais. E a gente vai trabalhar nisso, com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre Maranhão, sobre Felipe Camarão à frente
da vice-governadoria e os desafios para o Maranhão aí nos próximos 4 anos. Até já. Voltamos com Em Alta, entrevistando aqui o vice-governador Felipe Camarão. A gente já falou de educação e ele deixou aqui bem claro aí, né, a paixão dele por essa pasta, né, e o desafio dele, aquilo que ele vai tocar com muito afinco aí como vice-governador, né, essa consultoria mais direta, né, ao governador Carlos Brandão na área da educação, né. E a gente fica muito feliz, né, com isso. Como a gente falava de campo, eu vou só puxar algo que, para mim, assim, foi uma felicidade imensa. Marina Silva, no meio ambiente, eu acho que é o nome mais assertivo, né, porque a questão ambiental, né, ela perpassa em muitas áreas, inclusive a econômica também. Né? Com certeza. Marina, um excelente nome, como foi a Sônia Guajajara, maranhense, ministra dos Povos Originários. Foi um fantástico para a gente, acho que é uma dupla que vai dar certo para nós. O que esperar do governo Lula em relação ao Maranhão, Felipe? A gente tem aí uma votação imensa, né? A gente tem governos, né, que comungam aí de ideologias, né? Eu penso que será um tempo bom, né, para o nosso estado. Aí. Eu acho que se formou uma tempestade perfeita, no bom sentido, para o Maranhão, porque nós nunca tivemos tantos maranhenses em cargos importantes, ministros, né? Flávio, a Sônia, o Juscelino, o deputado Hildo já anunciado como secretário executivo. Certamente teremos outros maranhenses ocupando cargos estratégicos, né? Secretarias, Capelli, secretário executivo. Capelli, que está aí numa missão também importantíssima, né? Na linha de frente. Né? Pois é, o Diego Galdino lá com o Flávio e outros maranhenses ocupando cargos estratégicos. Isso fora os nossos amigos vizinhos, o Wellington Dias, ministro, o Camilo e a Isolda, que eu já falei no MEC, o Barbalho aqui do Pará também, muito amigo do governador Brandão. Enfim, nós temos muitos amigos. O governador Brandão estava conversando outro dia comigo que pelo menos 10 ministros são amigos assim, de já terem sido deputados com ele, ou ex-governadores. Então, assim, é um ministério muito amigo nosso, né? Então, eu acho que nós temos tempos muito favoráveis ao estado do Maranhão. E muito trabalho também. Agora, muito desafiador, muito trabalho. Então, assim, mas é também um momento de reconstrução, é um momento que a gente tem que ter paciência. Todo o primeiro ano de governo é muito difícil. A gente tem que saber que a gente está num governo de ruptura. O ex-presidente deixou um orçamento muito complicado para o presidente Lula. Era um governo negacionista, era um governo assim, muito complicado. A gente vai fazer esse primeiro ano, vamos ver como é que o presidente Lula vai conseguir salvar o governo federal nesse primeiro ano, ainda enfrentando golpistas, enfrentando criminosos. Morando em hotel ainda, né? Morando em hotel, não conseguiu se mudar ainda. Muito atípico isso, né? Muito atípico. E a gente vai fazer o máximo possível para ajudar o presidente Lula a retomar a normalidade democrática e melhorar a vida dos maranhenses. Agora, Felipe, eu queria conversar com você sobre fé e família nesse último bloco que a gente está indo agora, né? Eu sempre vi você em público fazendo, né, menção a Deus, né, assim, em agradecimento, em gratidão. Isso aconteceu na sua posse, né, lá na Assembleia Legislativa. É uma cena que me chamou muita atenção. Faz parte, né, do teu dia a dia, da tua rotina, isso, assim, né, da tua caminhada, essa relação com o divino, né? Faz, eu trago aqui a minha cruz franciscana, aqui minha cruz de tal, né? Eu uso meu anel de Tucum também, tenho minha pulseira aqui com o meu Cristo, com a minha Nossa Senhora, com São Nicolau. Eu sou muito religioso, acima de tudo, eu sou muito cristão, acredito muito em Deus, né? Eu sou católico, mas sou muito cristão e respeito todas as religiões, todas. Frequento a Igreja Católica, sou católico praticante, mas estudo todas as religiões sem exceção, mas assim, tenho Deus presente na minha vida. Diariamente faço muita oração, muita mesmo, muita oração, e acredito que Deus tem me ajudado bastante, muito mesmo. E por isso, todo dia eu agradeço a Ele. Estou perguntando isso porque isso é muito público, né? Você deixa isso muito eu faço questão de fazer isso porque eu faço questão de incentivar. Eu acho que se a humanidade não tiver em quem acreditar,
a gente acaba se perdendo, sabe? Acaba se perdendo. Agora também não pode ser uma coisa vazia, né? Porque também não adianta a pessoa dizer que acredita e fazer algo contrário, né? Porque o vazio acaba nisso que a gente tem visto no nosso país, né? Em cenas de intolerância, né? Pois é. Aí a hipocrisia. Num discurso que também é vazio, né? Que está bem distante do evangelho. Né? Pois é, aí fica vazio, porque Jesus nos deu o principal mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí veja, o ex-presidente dizia que era para não usar máscara, para não se vacinar, ele queria dizer para a pessoa se matar, na verdade. Sim. Então não amava o próximo, né? Não amava os seres humanos. Então eu acredito muito em Deus, acredito na ciência, acho que não são coisas incompatíveis. E por amar tanto o próximo, é que eu me dou todo o tempo. E faço questão de passar isso para as minhas filhas, por exemplo, e faço questão também assim de mostrar para as pessoas, para tentar, não vou te dizer converter não, mas tentar mostrar que as pessoas podem mostrar sua fé sem medo, sabe? Porque de não ficar com vergonha de mostrar que tem uma crença, né? Que crê em Deus, porque acho que isso é muito importante. E nesse momento de reconstrução da paz Sim. E da união, a gente tem que mostrar que nós não somos intolerantes pela religião, né? Porque as pessoas do governo passado ainda tinham intolerância religiosa, né? Sim. Como eu te disse, eu sou católico, praticante, mas eu estudo e respeito todas as religiões. Eu vou num terreiro com tranquilidade e adoro ir e frequento com tranquilidade, porque respeito as religiões, vou numa igreja evangélica, como vou procurar as igrejas evangélicas para me ajudarem nessa missão alfabetizadora. Sim. Porque eu estou procurando a igreja católica, que é a minha igreja, para me ajudar. São igrejas que estão lá dentro, né, das comunidades, né? Que podem contribuir muito para esse processo. Perfeito. Como vou procurar as religiões de matriz africana para me ajudar nesta missão. Por quê? Porque o Estado não está em todos os lugares e as igrejas estão. Então eu quero ajuda de todas as igrejas, de todas as religiões, de todas as instituições para me ajudar a alfabetizar. E esse pacto que a gente fala, né, do cidadão, ele passa por essa diversidade, né, e essa construção da tolerância, né? Claro. Como é que a gente vai acreditar em Deus, em Jesus, em alguma divindade e não vai respeitar o próximo? Como é que a gente vai poder fazer? É incompatível, eu não acredito nisso. Como é que eu vou acreditar em Deus, em Jesus, na mensagem que foi me dada e não vou respeitar o próximo pela cor da pele, pela condição social, pela orientação sexual? É uma coisa assim, é incompatível completamente com o Evangelho. Bom, para a gente terminar, vamos falar de família, mas eu queria chamar um vídeo aqui que viralizou e fez o maior sucesso nas redes sociais. Vamos colocar aqui, gente? Quando a sua filha mais nova é TikToker. Acho que foi ela que mais se divertiu nessa posse, né? Ah, com certeza. Fez mais sucesso que você do que o Brandão. Muito, só deu ela. Ela se diverte muito. Essa é a Juju. Eu tenho com ela um quadro no meu Instagram chamado Felipe Juju Expressões Maranhenses. A gente sempre posta uma vez por semana, às vezes duas. E aí cada vez cresce mais esse quadro. E ela é famosíssima. O pessoal já pergunta: cadê a Juju? Cadê a Juju? Cadê a Juju? E a gente vai ensinando assim com essas expressões, éguas. Essas expressões típicas. De um tudo, como tu me falaste agora nos bastidores. De um tudo. E ela é muito espontânea, né? E eu acho que eu não tinha percebido isso, não. Foi a minha equipe que disse assim: Felipe, tu viu ela dançando no TikTok? Eu disse: eu não percebi, não. E aí ela é muito espontânea, acho que ela estava entediada lá, né? Imagina, a bichinha parada. Uma criança fica aquele tempo ali, né? Aí, e naquela hora ali que ela estava dançando, foi na hora do hino do Brasil no Maranhão. Eu acho que ela viu uma música e começou a dançar. Felipe, para essa missão que te cabe, né? Como homem público, a família é esse esteio essencial, né? Assim como tudo na vida e para qualquer figura, mas eu penso que para os desafios que você como figura pública, né, tendo essa missão, né, de levar esse Estado ao lado do governador Carlos Brandão, é necessário, né, ter uma família, né, que seja esse esteio, que seja essa base. Aí eu nem entraria na política se não fosse o apoio da minha família. Meu pai,
a minha mãe, meu pai é um grande apoiador. Eu acho que ele é mais empolgado do que eu, mais feliz do que eu. E, aliás, foi ele que te incentivou para a vida pública? Foi um dos grandes incentivadores, né? Eu acho que ele se vê em mim realizado. Minha mãe é uma grande incentivadora também. As minhas irmãs, Juliana e Bruna. As minhas filhas, Júlia e Alice, elas são muito incentivadoras minhas. Apesar de toda a ausência, né? Porque isso é importante, isso é dito. Quando a gente entra na vida pública, eu desde que era secretário, eu sofri muito com isso. E elas sofreram mais do que eu. Porque eu sempre fiquei muito ausente, mas eu sempre preservei os momentos delas. Então, eu nunca faltei aquelas festividades na escola. Então, eu sempre tive aquele momento para elas. Mas ainda assim, o dia a dia, o cotidiano, eu me ausentava muito, né? Então a gente abre mão de muita coisa também na vida pública. Mas eu tive uma conversa com elas e elas toparam. Elas toparam me apoiar. É um desafio delas também, né? É um desafio delas também. A minha esposa, a minha enteada, né? Que são muito importantes. Agora a minha família toda, assim, unida, né? Muito unida, me dá muito apoio. Porque quando a gente entra numa vida dessa, a gente abre mão da nossa vida particular. Essa é a verdade. Eu não tenho mais vida privada, não tenho mais vida particular. Minha vida hoje é toda pública. Então tudo que eu faço é público. Mas eu continuo fazendo tudo também. Eu continuo malhando, eu continuo treinando meu jiu-jitsu, eu continuo dando aula na Universidade Federal, minha aula de Direito, certo? Eu continuo estudando. Eu estou terminando meu segundo mestrado, terminei meu doutorado, vou fazer meu segundo mestrado, concluindo já meu segundo mestrado, que é em educação, tamanho minha paixão, né, que eu tenho. Mas isso tudo agora é público. E aí eu faço questão, falando agora de rede social, né, da Juju, eu faço questão de publicar, de postar o que eu faço no dia a dia para poder mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa normal, né? Eu não sou um super-herói, mas eu sou uma pessoa normal. Eu não sou, porque eu sou político, eu mudei. Não, eu sou o mesmo de sempre. Sim. Eu sou o mesmo de sempre. Porque uma coisa que eu fui em Oxford, né, no final do ano passado para estudar, o Brandão pediu que eu representasse ele, e era um curso sobre gestão pública e específico à educação. E nós tivemos uma palestra surpresa com Tony Blair, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido, aos 41 anos, a idade que eu tenho, foi o mais novo da história. E ele falou uma frase assim emblemática que eu gravei. Eu vou levar pro resto da minha vida. Ele falou assim, e todo mundo riu na hora que ele falou: o político tem que pensar como gente normal. E todo mundo começou a rir. Ele disse assim: não, mas eu tô falando sério. Porque o político, ele não é normal. Mas ele precisa ser normal. Pensar como gente normal. Porque ele disse assim... eu não lembro assim exatamente o que ele falou, mas eu vou te explicar o sentido que ele disse. A pessoa normal, ela não quer saber... assim, com todo respeito aos colegas que são políticos, assim, não quer saber assim, quem é o presidente disso ou daquilo outro, as articulações políticas de mesa diretora disso, aquilo outro. Não quer. A pessoa normal não quer saber. O cidadão comum, chamado comum, né? Porque eu também sou cidadão comum. A pessoa quer saber de sair da sua casa, ir para o seu trabalho, pegar sua condução, o seu ônibus, chegar no seu trabalho, voltar para casa, almoçar com a sua família, jantar com a sua família e ter segurança, ter paz, ter emprego, ter sua comida, receber o seu salário, ter seu momento de lazer. Se precisar, Deus o livre, ter um posto de saúde, ter um hospital. É isso que a pessoa quer. É isso que ela precisa, ter uma boa escola para os seus filhos. Então, a gente tem que ter uma vida normal e pensar como uma pessoa normal. Felipe, isso gera proximidade, né? Eu queria que você deixasse agora a tua mensagem, né? 2023, ano novo para o povo maranhense, para o nosso telespectador. A gente está encerrando em alta, mas eu queria te deixar muito à vontade agora para falar com o nosso público. Eu quero apenas agradecer, adorei nosso bate-papo. Foi bom, né? Foi ótimo. Agradecer e dizer para vocês que todo mundo tem um excelente ano, um ano de muita paz, de muita união. Desejo que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada lar de todos os maranhenses. E vocês podem contar com Brandão e Camarão, né? Tem Camarão e Brandão. Rimou. Rimou. E que vocês podem sempre contar com minha dedicação, com meu trabalho, diuturnamente pelo Maranhão. Muito obrigado.
Felipe, muito obrigada pela tua presença aqui no Em Alta. Você pode acompanhar também essa entrevista depois, né? Quiser rever o passo a passo da nossa conversa aqui, lá nas nossas redes sociais, no YouTube da TV Difusora, tá bom? Um grande beijo para você, um ótimo final de semana. Até o próximo.